Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu Jornal Dia a Dia, edição da sexta-feira, 13 de junho de 2025. Vamos juntos conferir as principais notícias que impactam a nossa região. Então, fique com a gente, a informação começa agora. Jovens de 2007 devem se alistar até 30 de junho. Prefeito Daniel Martini fala sobre a saúde na cidade de Atibaia. Justiça mantém cobrança do IPTU 2025 em Bragança Paulista. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. O Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria na última quarta-feira para permitir a responsabilização civil das redes sociais por conteúdos ilegais publicados por seus usuários. Até o momento, 6 ministros votaram a favor da mudança, enquanto apenas um foi contrário. A decisão representa um possível marco na regulação das plataformas digitais no Brasil, com impacto direto sobre conteúdos como discurso de ódio, incitação à violência, ataques ao sistema dramático e transmissões que incentivem o suicídio ou a automutilação, especialmente de crianças e adolescentes. O julgamento que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet foi suspenso após a formação da maioria e foi retomado nesta quinta-feira. O STF julga 2 recursos que discutem diretamente o alcance do artigo 19. Um deles envolve o Facebook, condenado por danos morais devido à criação de um perfil falso. Outro de autonomia do Google, que questiona se empresas que hospedam sites podem ser obrigadas a remover conteúdo ofensivo sem ordem judicial. Só fazendo uma atualização, ontem à tarde o ministro Moraes deu seu voto também favorável. Então o placar agora está 7-1 de pessoas, de ministros favoráveis pela punição então das redes sociais antecipadamente de ações judiciais. Vale a pena conferir, é um tema bastante polêmico e que atinge todas as pessoas que utilizam as redes sociais, ou seja, praticamente todo mundo, não é mesmo? E jovens brasileiros do sexo masculino que nasceram no ano de 2007 devem ficar atentos ao prazo para o alistamento militar obrigatório, que se encerra no próximo dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório e representa a primeira etapa da prestação do serviço militar, conforme previsto pela legislação brasileira. O alistamento militar pode ser feito online, de forma rápida e prática, pelo site oficial do Exército Brasileiro, por meio do QR Code aqui da tela. Para completar o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, e-mail válido e dados pessoais atualizados. Após o preenchimento, o candidato deve salvar ou imprimir o certificado de alistamento militar. Na cidade de Atibaia, os jovens devem, em até 30 dias após o cadastro online, entrar em contato com a Junta de Serviço Militar da cidade pelo WhatsApp 11 93002 7047 para verificar a situação e solicitar o documento definitivo, caso recebam a dispensa. Quem nasceu em 2006 ou anos anteriores e ainda não se alistou ou precisa de segunda via de documentos devem comparecer presencialmente à sede da Junta de Serviço Militar, localizado na rua Castro Faf, número 295, no primeiro andar, no centro de Atibaia. Telefones para contato: 11 4418 7800 no ramal 4, 11 93002 7047. Atenção, hein? O não cumprimento do prazo pode gerar restrições ao cidadão, como impedimentos para a emissão de passaporte, matrícula em instituições públicas e participação em concursos.
E mais de 108 mil mulheres com menos de 50 anos foram diagnosticadas com câncer de mama no Brasil entre os anos de 2018 e 2023. Os dados são do painel Oncologia Brasil e foram analisados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, CBR. O número representa 1 em cada 3 mulheres diagnosticadas com a doença durante o período. O levantamento mostra que, das mais de 319 mulheres diagnosticadas nesse intervalo, 33% tinham entre 35 e 49 anos, já entre os 50 e 60 anos. Faixa etária atualmente recomendada pelo SUS para rastreamento com mamografia. Foram registrados 157 mil casos. Em mulheres acima dos 70 anos, o número chegou a 53 mil. O número de diagnósticos de câncer de mama no Brasil saltou de 40 mil em 2018 para mais de 65 mil em 2023, um aumento de 59%. Já o número de mortes subiu para 38% no período, passando de 14 mil em 2014 para 20 mil em 2023. Ao todo, mais de 173 mil mulheres perderam a vida para a doença entre 2018 e 2023, sendo 22% das vítimas tinham menos de 50 anos. O CBR atribui parte do crescimento nas mortes ao impacto da pandemia de Covid-19, que prejudicou o acesso aos exames e atrasou diagnósticos e tratamento. A entidade defende que a mamografia seja ampliada também para mulheres abaixo de 50 e acima de 70 anos, o que poderia evitar até 30% das mortes, segundo especialistas. A Secretaria de Saúde reforça que todas as mulheres entre 50 e 69 anos devem realizar mamografia a cada 2 anos e, diante de sintomas suspeitos ou histórico familiar, procurar imediatamente uma unidade de saúde, independente da idade. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacinar sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. E o dia D da campanha do agasalho arrecadou mais de 2.600 peças na Zona Norte de Bragança Paulista. A mobilização contou com o apoio do Tiro de Guerra e segue com os postos de coleta até o próximo dia 30 de junho. A campanha do Agasalho 2025 ganhou um reforço no último sábado, com a realização do Dia D na Zona Norte de Bragança Paulista. A ação, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, arrecadou aproximadamente 2.650 peças entre roupas, agasalhos e cobertores em bom estado de conservação. Com apoio do Tiro de Guerra, a mobilização começou às 8 horas da manhã, com concentração dos atiradores na paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Parque dos Estados. De lá, os jovens se dividiram em equipes e realizaram uma ação porta a porta em diversos bairros da região, incentivando a solidariedade e a cidadania. Todo o material recolhido será destinado ao Fundo Social e à Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, que farão a distribuição às unidades dos CRAS, à Casa de Passagem e a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com o tema Quando o Amor Fala Mais Alto, o coração se aquece. A campanha do Agasalho 2025 segue até o dia 30 de junho.
E a população ainda pode contribuir com doações em um dos mais de 20 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Os locais são identificados com cartazes da campanha. Após o encerramento do período de arrecadação, as peças passarão por triagem e organização na sede do Fundo Social, para posterior distribuição à população por meio do Bazar Solidário 2025, com data e local a serem divulgados. Alguns dos locais de arrecadação são União Supermercados, Condomínio Colinas da Mantiqueira, Colégio Objetivo, Bragança Jardim Shopping, Convém Supermercados, Posto Sabela, Paço Municipal, FATEC, Paróquia Nossa Senhora da Esperança, entre outros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 11 40 35 0010 ou pelo e-mail fundosocial@braganca.sp.gov.br. E na próxima terça-feira, dia 17 de junho, a ginástica rítmica de Atibaia promove sua terceira apresentação de gala, com o tema Once Upon a Time, Era uma Vez, em tradução livre. O evento será realizado no Cine Itá Cultural a partir das 19 horas, com entrada gratuita, mediante a doação de 1 quilo de ração para cães ou gatos, como forma de ingresso solidário. A terceira apresentação de gala da ginástica rítmica de Atibaia reunirá alunas do projeto municipal de ginástica e tem como objetivo mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do semestre, promovendo o intercâmbio entre grupos e incentivando a troca de experiências entre as ginastas. Desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e a Associação da Estação Maracanã, o projeto atende cerca de 300 crianças e jovens. As aulas são realizadas nos ginásios Elefantinho e Rolando Rolli, além de escolas da rede municipal. Interessados em participar do projeto podem preencher o formulário disponível no QR Code da tela. Também é possível obter informações diretamente nos locais de treinamento, entrando em lista de espera para as próximas vagas. A ginástica rítmica é uma modalidade que estimula a expressão corporal, disciplina e criatividade, utilizando aparelhos como arco, bola, corda, fita e maçãs. Os movimentos são executados em sintonia com a música, exigindo coordenação, equilíbrio e muita técnica. E o Tribunal de Justiça mantém a cobrança do IPTU 2025 em Bragança Paulista. A Justiça negou o pedido do Ministério Público para a suspensão do aumento do imposto e também a cobrança, então, segue válida. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta terça-feira, dia 10, o pedido de liminar do Ministério Público para suspender a cobrança do IPTU 2025 em Bragança Paulista. A decisão foi proferida pelo desembargador Ademir Benedito, que confirmou a legalidade da atuação da planta genérica de valores e do lançamento do imposto para este ano. A ação do Ministério Público questionava o Decreto Municipal número 4.612, publicado em dezembro de 2024, que atualizou os valores do metro quadrado de terrenos e edificações na cidade. Para o Ministério Público, o decreto violaria princípios de Constituição do Estado de São Paulo. No entanto, ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a atualização está prevista na Constituição Federal e que o tema requer análise mais profunda, sem justificativa, para suspender o imposto no momento. Com a decisão, a cobrança do IPTU 2025
segue normalmente em Bragança Paulista. A prefeitura... Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida? Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros crio pé de meia. Duzentão por mês, mais milão por ano pra seguir estudando, parceiro. Receba! Se superar é do brasileiro. Tanto que só no ano passado mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas. É nóis no corre! E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá? Dá no menor desemprego da história. Assina que é seu! É nosso. Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando. Um estádio lotado saindo do mapa da fome todo dia. Golaço! Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos e ainda tem muito jogo para ser jogado. Com raça. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. E no início da semana, o prefeito de Atibaia, Daniel Martins, esteve aqui no estúdio da Atibaia TV e conversou com a gente do Jornal Dia a Dia, falando sobre diversos temas que são grandes preocupações aqui na cidade. Hoje vamos abordar com ele o assunto saúde. Então agora você acompanha o que o prefeito disse sobre os problemas que a cidade enfrenta na área da saúde. Vamos falar então da questão da Santa Casa, né? A gente está vivendo período de inverno, né? Uma demanda muito maior, o que é natural todos os anos com relação a problemas respiratórios. Uma Santa Casa que vem sob intervenção aí, se não me engano, há mais de 30 anos, né? Situações completamente absurdas e que não está mais para conviver com relação a isso. O que está sendo feito de prático para que a gente possa desafogar, pelo menos a médio prazo? Vamos lá, muito importante, Cacá, essa pergunta, e agradeço a oportunidade de falar isso com todos os nossos internautas, para explicar um pouquinho do sistema de saúde pública, como ele funciona e como é que a gente chegou nesse momento de colapso, né? Não vou nem falar da estação, né, que nós estamos vivendo, outono e inverno, isso eu falo mais no finalzinho aqui, mas vamos lá. O sistema público de saúde, ele é feito de 3 modos, ele é financiado por 3 entes. Parte ao governo federal, parte ao governo estadual, parte ao município. E esse financiamento está relacionado com as atribuições de cada um desses entes federativos. Então, tudo aquilo que é baixa complexidade, atenção primária, que é o que a gente chama, isso é responsabilidade da prefeitura. Traduzindo em outras palavras aqui, é a unidade básica de saúde, é o postinho de saúde. Essa é a responsabilidade da prefeitura. Tudo que é média e alta complexidade, quem deveria estar fazendo, porque a responsabilidade de custeio é deles, é o governo estadual e o governo federal. Então, quando você pensa em hospital, que é média e alta complexidade, exames de média e alta complexidade, tudo é responsabilidade ou do governo estadual ou do governo federal, não é do município, porque a prefeitura não tem recurso financeiro para custear isso. Por isso que a gente tem na cidade o AME, Ambulatório Médico de Especialidades. De quem é o AME? É da prefeitura? Não, é do Estado de São Paulo. Ele que banca a operação. E inclusive regional, não é só municipal. Exatamente, não é só de Atibaia, é de toda a região, atende 11 municípios, né? Então, essa é a política de construção quando você tem um equipamento de média e alta complexidade. Então, a responsabilidade do município, a gente tem feito muito e atacado isso, a questão da unidade básica de saúde, programa Saúde da Família, porque a gente precisa ter uma efetividade maior no nosso postinho. Quando a gente consegue ter resolutividade no postinho, Cacá, pode ter certeza que desafoga a fila de outros equipamentos públicos de média e alta complexidade. Porque tem muita coisa que você resolve de modo simples. E isso está relacionado a um atendimento efetivo e eficiente dos nossos médicos, dos nossos profissionais, que são incríveis, mas também uma cultura da própria população. E eu entendo, né? A população fala assim, eu tô com uma dor de garganta, uma dor de barriga, eu vou correr na Santa Casa, que às vezes é mais rápido. É o que vem na cabeça. É o que vem na cabeça da gente. Mas muitas vezes você consegue resolver esse problema no postinho ou na UPA, nos horários de funcionamento. A UPA é 24 horas, o postinho, alguns têm horário estendido, mas você consegue resolver lá, e só da gente conseguir organizar melhor isso, você vai diminuir o fluxo de entrada na Santa Casa, que hoje é o que a gente chama um hospital porta aberta, por assim dizer, né? Quem chega lá recebe atendimento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos focando nisso, que é o que está na nossa mão para resolver. A Santa Casa, sim, ela está sob intervenção. O que é importante vocês entenderem? Hoje, o prédio da Santa Casa, ele não é da prefeitura, gente. É da Irmandade de Misericórdia. E lá atrás, a Irmandade de Misericórdia era quem fazia a gestão da Santa Casa.
mas num determinado momento da sua história, em alguns períodos funcionou muito bem, em outros períodos não funcionou tão bem, e num dos momentos de dificuldade, o próprio Ministério Público Local veio para cima da Prefeitura 25, 24 anos atrás, falou, você vai ter que fazer a intervenção lá, porque senão o sistema vai colapsar. E a Prefeitura fez uma intervenção na modalidade de requisição. Ela requisita o espaço, profissionais e faz a gestão do hospital. Não faz a intervenção na entidade, né, no CNPJ da Irmandade. Só que isso se perdurou por muitos anos e nós precisamos pôr fim a isso. Porque colocando fim a essa intervenção, a Prefeitura vai ter uma liberdade maior, inclusive, para fazer os investimentos necessários para que a gente tenha uma saúde melhor ali na Santa Casa. Então, temos conversado com a Irmandade de Misericórdia, com a atual diretoria da Irmandade, que tem sido muito solícita, muito preocupada com a realização dos problemas, né, com a solução dos problemas, melhor dizendo, e muito provavelmente, né, nós vamos para o encaminhamento da seguinte solução: ou a Prefeitura ela desapropria, por assim dizer, faz um ajuste de contas com a Irmandade. Quando eu falo esse ajuste de contas, porque a Prefeitura colocou muito recurso e para o hospital ficar aberto, muitos recursos foram alocados ali, pagando dívidas da Irmandade. Então você faz esse ajuste de contas, vê se a conta vai ficar para lá ou se vai ficar para cá, né, e faz a desapropriação daquele imóvel e o prédio passa a ser da Prefeitura e a Irmandade segue a vida dela em outro espaço, porque ela tem imóveis, a Irmandade tem credibilidade, pode criar outros, vamos dizer assim, estabelecimentos de atendimento à população de acordo com a sua vocação institucional, que é filantrópica, né? Ou a Prefeitura simplesmente devolve o prédio para a Irmandade, devolve a Santa Casa e retira tudo que está lá, né? Porque é da operação municipal hoje, e coloca isso num outro espaço e passa a ter, vamos dizer, um hospital municipal em outro espaço. Então, eu acho que a solução ela não vai escapar disso. Só que as outras gestões acabaram não tomando essa decisão. Isso se alonga por muito tempo. É uma decisão difícil de tomar, nem sempre vai agradar todo mundo, mas ela precisa ser tomada. E nós estamos aqui para tomar a decisão. Então nós estamos levantando todos os números para entender qual é a melhor solução. E fazendo essa intervenção a gente vai conseguir ter medidas mais eficientes para principalmente, Cacá, ampliar o número de leitos da Santa Casa. A gente estava falando aqui dos agentes de trânsito, que são 12, desde a fundação, vamos dizer assim, da Secretaria de Trânsito. A Santa Casa está do mesmo tamanho desde que ela foi praticamente aí assumida no projeto de intervenção. Pequenas mudanças, passando no meio de pandemia e nada se fez. Exato. Então, assim, botamos a UTI da Santa Casa. Quem fez a UTI da Santa Casa? O Dr. Denig, lá atrás. Eu era chefe de gabinete dele, secretário de Assuntos Jurídicos. Então, foi na gestão do Denig que nós tivemos os grandes avanços de saúde da cidade. Eu lembro que a inauguração caiu no colo do prefeito, né? A época que o Denig fez e o outro prefeito inaugurou. Exato, mas foi o Denig que trouxe o AME para a cidade, o SAMU para a cidade, inaugurou a UPA e fez os 6 leitos de UTI da Santa Casa. Depois, o que foi feito nos últimos 12 anos? Abandonaram a saúde. 12 anos se passaram, a cidade cresceu significativamente. E nós estamos aqui com 5 meses de governo, trabalhando muito para poder estruturar, fazer os projetos e para ampliar esse número de atendimentos. Então, assim, aí chegamos no ponto que nós estamos hoje, né? Que a gente pega um outono e um inverno, em que os problemas respiratórios, né? Todos os hospitais particulares estão cheios, todos os hospitais da região que são referência para Atibaia estão cheios, né? E, obviamente, não vai ser diferente na Santa Casa. Só que os nossos médicos estão batendo recorde de atendimento, de 12 mil atendimentos no mês, bateram 18 mil atendimentos, ou 16 mil atendimentos no mês passado, né? E trabalhando muito. Nós trouxemos agora novos equipamentos de imagem para a Santa Casa, né? De última geração, tomografia, raio-x, ultrassom, e fazendo tudo isso com eficiência de gestão, né? Gastando menos, né? Então, botamos neonatologista na Santa Casa que não tinha, emergencista na UPA, estamos renovando o quadro técnico médico de atendimento para ter realmente os melhores profissionais da região no atendimento da Santa Casa. Isso se faz com muita responsabilidade. É o suficiente para suportar esse período que nós vamos enfrentar agora de agravamento de crise? Ainda não, porque a gente precisa de espaço físico. Então a gente precisa de mais leitos. Estamos trabalhando em medidas emergenciais? Sim, estamos trabalhando em medidas emergenciais para ter 1, 2, 3, 4, 10 leitos a mais. Nós estamos tentando trabalhar para conseguir correr o quanto antes para ter esses leitos de modo emergencial. Mas a situação ela é bastante crítica. E aí eu faço um apelo também a toda a nossa população, né, para participar ativamente dos nossos programas de saúde, das nossas unidades básicas de saúde, porque muitas vezes vai resolver o problema, não deixa agravar. Campanha de vacinação contra a gripe. A gente está numa campanha aqui, Daniel, todo dia a gente vem falando, tem que vacinar, gente, criança, idoso, tem que vacinar.
que vai precisar, se não se vacinar, vai precisar. A vacina da gripe está aí, é uma vacina extremamente segura, né? E essas campanhas são importantes. Eu tomei, minha família tomou, né? Justamente porque o agravamento está muito grande dos casos respiratórios. E aí eu não vou falar de saúde pública, vamos falar dos hospitais particulares. Sim, sim. Então, realmente, a crise ela é bastante grande. Então, as vacinações são importantes, né? E também esse acompanhamento com o seu médico da família, com o agente comunitário de saúde, justamente para não deixar um problema agravar, né? Então, isso tudo a gente tem feito e estamos muito próximos da população. Com frequência eu visito a Santa Casa, caminho entre as pessoas que estão esperando atendimento, sendo atendidas, converso com as pessoas, você foi atendido, qual foi o prazo? Demorou? Não, eu escuto as críticas, escuto também os acertos, justamente a gente tem que estar perto das pessoas e trabalhar o quanto antes para poder melhorar. Mas não é de fácil solução, né? O Hospital Regional em Bragança Paulista, do Governo do Estado, deve ter alguma coisa a curto prazo ou não? Olha, isso está em tratativa com o governo do estado e hoje Atibaia e Bragança, quero mandar um abraço aqui ao prefeito de Bragança Paulista, o Edmir Chedi. Grande Edmir. Grande Edmir, exatamente, nós temos um excelente relacionamento, porque a gente precisa falar de desenvolvimento regional, né? E quando a gente fala de desenvolvimento regional, é entender que realmente as coisas vão acontecer quando o estado olhar para a região como uma região forte e unida, não pode ser uma região desunida. Se a região ela continuar sendo desunida, a gente vai ter dificuldade para trazer equipamento de saúde regional para cá. E aí está a questão do hospital. O Edmir, no início do ano, apresentou uma possível solução para o Estado, que está sendo avaliada, e é o que eu disse para todo mundo, olha, se o hospital regional for para Bragança Paulista, maravilhoso. Antes em Bragança do que não ter um hospital regional. Se eventualmente não caminhar em Bragança Paulista, e se caminhar em Bom Jesus dos Perdões, que venha para Bom Jesus dos Perdões, que venha para Piracaia, e que venha para Atibaia, né? Mas a gente precisa ter um equipamento desse na região. Como que a gente faz isso? Com união das cidades, mostrando a articulação política para o governo do estado e mostrando a demanda para a implementação de um hospital regional aqui. Agora, o que não pode ser uma ilusão, gente. O hospital regional, ainda que ele venha, ele vai atender a região toda. Ele não é um hospital porta aberta que você chega lá e vai ser atendido. Não, você vai passar por todos esses equipamentos de saúde, um posto de saúde, muitas vezes uma UPA, para depender do caso você ser encaminhado para um hospital regional, que é mais ou menos como funciona o HUSF em Bragança hoje, que ele é referência para a região. Então, muitas pessoas, né, venderam a ilusão que um hospital regional você vai chegar lá e vai ser atendido. Não, ele é porta fechada. Você só chega por meio de encaminhamento e atende a região toda. Daí a importância, Cacá, de todos os municípios trabalharem a sua responsabilidade, que é a atenção básica, a atenção primária. Porque se a gente não fizer a nossa parte, não haverá hospital regional no planeta que vai dar conta da demanda se a gente não fizer a nossa parte, que é tratar bem o nosso munícipe, o nosso cidadão, com tecnicidade, eficiência, e vamos dizer assim, resolutividade nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família. Então, o problema ele é sistêmico, não existe uma solução, uma vara de condão, vamos resolver. Isso não existe. O que existe é um trabalho de estruturação e sim buscar esses equipamentos com o custeio do Estado, com o custeio do governo federal, porque o município não tem condição financeira de suportar. Então é assim que a gente age e assim que a gente faz com bastante responsabilidade. Maravilha, Daniel. Daniel, queria agradecer demais a sua presença. Você que eu sempre te achei um cara extremamente sensato, né? Quando teve à frente lá como vereador, era um vereador que muito coerente, não tinha esse lance, eu vou votar contra porque não é do meu grupo político, é oposição. Você sempre foi uma pessoa extremamente coerente, eu acho que a tua trajetória diz isso. Né? Então, queria agradecer, obrigado. Estou muito feliz de ver a forma como você lida com o servidor público, com o respeito que você vem tratando, agradecendo em todos os eventos, todas as oportunidades que a gente teve, você sempre procura pontuar de uma maneira extremamente positiva e relevante aqueles que estão na ponta fazendo o dia a dia acontecer. O mundo é perfeito, Daniel? A gente sabe que não, né? Mas a gente espera que essa sua boa vontade, essa sua postura, esse seu posicionamento que você teve sempre muito firme e coerente continue, tá bom? A gente é o que mais deseja de você para daqui 3 anos e meio a gente falar, poxa, que bom, né, que a gente teve um bom governante, né? Que bom que a gente optou por mudanças, né? E que bom que tudo isso esteja acontecendo com Atibaia. Gentileza sua, Cacá. Agradeço as palavras. A gente tem se esforçado muito todos os dias. O servidor, ele é o motor disso tudo, né? E aqui, de novo, né? Obrigado por abrir essa oportunidade de mandar um abraço aos nossos queridos servidores que têm trabalhado muito, se esforçado muito para realmente dar conta de resolver esse passivo todo. E eles têm abraçado a causa mesmo.
e tem sido incrível. Mas obrigado pela gentileza das palavras, conte com a gente, nós estamos sempre à disposição para conseguir fazer o melhor mandato possível, né? Quero agradecer a todos os nossos espectadores aqui, internautas também, por nos acompanhar. Cacá, tem algo muito interessante, às vezes eu caminho na rua, as pessoas me param e falam, Daniel, estou orando por você. Né? E, puxa vida, isso é tão relevante, tão importante, a gente saber que as pessoas estão participando da gestão, ainda que em oração, né? E que, ainda que em oração, não é o melhor termo, porque a oração é a coisa mais importante de todas. Extremamente né? forte. Extremamente importante. Então, quando eu digo ainda, que não é que está diretamente ali fazendo, mas está dando um suporte. E quero continuar aqui agradecendo e pedindo, lembre de nós, nas orações de cada um de vocês, porque o desafio é muito grande e a gente tem trabalhado muito para tentar organizar a cidade. Não vamos resolver, infelizmente, todos os problemas do mundo, é impossível, né? Mas dentro daquilo que a gente está conseguindo atacar, a gente quer fazer do melhor modo possível. Então, obrigado mais uma vez, Daniel. Obrigado você, Cacá. Valeu pelo apoio. E você que está nos assistindo, aguarde, tem mais notícias daqui no Jornal Dia a Dia da Atibaia TV. São muitos lugares num só lugar, campo, cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama, São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar, o tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar, São Paulo pra todos. Pé na estrada, pé na areia, pé pro alto, música no palco, música na veia, chalé, pousada, bangalô, hotel, esporte radical, canoagem, Abel, cinema, teatro, museu, tanta gente, africano, americano, asiático, europeu, culinária baiana, japonesa, alemã, mineira, portuguesa, café da manhã, na padaria, restaurante, food truck, da cantina, bistrô, uma volta na praça, pra quem quer ficar de graça, circo, pra gente rir o infinito, pra ele vir, São Paulo é tão bonito, pra quem tem tempo, pra quem tem pressa, tem de tudo pouco, São Paulo tem coisa dessa, montanha, praia, cidade, amor, hospitalidade, respeito, São Paulo pra todos, diversão e diversidade, tem sol e solidariedade, São Paulo, vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. E um aluno ameaçou colegas com objetos cortantes em uma escola estadual de Bragança Paulista. O caso mobilizou Polícia Militar e SAMU. O estudante foi levado ao hospital e ninguém se feriu. Um aluno da Escola Estadual Dr. Fernando Amós Siriani, no bairro Jardim Fraternidade, em Bragança Paulista, foi contido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, após ameaçar colegas com 2 objetos cortantes dentro da escola. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, o estudante apresentava sinais de descontrole emocional e possui diagnóstico de uma condição neurológica. A situação foi controlada sem o uso da força. O jovem entregou voluntariamente os objetos e foi encaminhado pelo SAMU a um hospital, onde passa por avaliação médica e acompanhamento especializado. A ocorrência mobilizou 4 viaturas da Polícia Militar e uma ambulância do SAMU, que permaneceram em frente à unidade por cerca de 1 hora. A movimentação chamou a atenção de pais e moradores, e muitos responsáveis buscaram os filhos antes do fim do expediente escolar. O caso reacende o debate sobre segurança nas escolas públicas e a importância de políticas de acolhimento e acompanhamento psicológico para estudantes com condições de saúde mental. Bom, esse caso com certeza é um reflexo do restante da sociedade. Famílias cada vez mais desagregadas, tendo jovens também com muitos problemas, seja de depressão, seja de pressão por parte da sociedade, enfim, esse mundo maluco em que vivemos. A gente espera que em Bragança as providências sejam tomadas para que casos como estes não voltem a ocorrer. E em toda a região a gente acompanha já há algum tempo situações parecidas que já ocorreram também, por exemplo, no município de Piracaia.
A gente torce para que a juventude realmente encontre seu caminho e construa um futuro melhor do que o presente que vivemos. A gente vai agora saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. O tempo para esta sexta-feira não muda muito. O frio permanece na região e o sol aparece, porém, com muitas nuvens no céu. Atibaia tem máxima de 18 graus e mínima de 7 graus. Bragança, Bom Jesus e Nazaré Paulista tem máxima de 17 graus e mínima de 8. E Piracaia recebe máxima de 17 graus e mínima de 7. Para o sábado, as cidades terão dias com sol e nuvens à tarde. Durante a noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. Atibaia, Piracaia e Bom Jesus dos Perdões terão máximas de 18 graus e mínima de 7. Bragança terá máxima de 19 e mínima de 6 graus. E Nazaré, máxima de 19 e mínima de 7. Já no domingo, a situação começa a melhorar. As temperaturas chegam a 20 graus nas cidades e em Bragança Paulista a 21 graus. Todas têm mínima de 10 graus. A previsão é de sol durante o dia com poucas nuvens e noite de céu limpo. Não há previsão de chuvas para a região. O Sistema Cantareira registra nesta sexta-feira, 13 de junho, 50,9% de sua capacidade total. Bom, vamos agora dar uma olhadinha em nossa câmera exclusiva, como está o clima neste momento na cidade de Atibaia. Vejam só aquele céu que eu particularmente gosto demais. Olha que imagem linda da Serra de Tapetinga e o céu azul, completamente azul, com pouca nebulosidade, mas de uma maneira geral bastante limpo, o que aquece um pouco mais o dia, né? Hoje a previsão já começa a melhorar um pouco com relação aos últimos dias. De noite ainda muito frio, mas a previsão agora é que pelo menos a gente saia um pouco deste clima que está duro de enfrentar. Muito frio, ontem o dia foi terrível e hoje parece que a coisa já começa a melhorar. Bom, e você? Gosta do frio? Gosta do calor? O que você prefere? Deixe nos comentários, deixe em nossas redes sociais o que você pensa. Se você também tiver necessidades aí no seu bairro, na sua rua, não hesite, hein? Entre em contato, deixe nos comentários que a nossa produção entre em contato e, se possível, a gente vai até o seu local ver o que está ocorrendo. Nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, tudo Atibaia TV, facinho para você entrar em contato. Quer saber o nosso WhatsApp? Também é fácil, hein? 91359-5555. Vou repetir, 91359-5555. É o novo número do WhatsApp da Atibaia TV e, se você quiser, entre em contato com a gente. O Jornal Dia a Dia desta sexta-feira 13 vai ficando por aqui. A gente agradece a sua presença, a sua companhia. Lembrando que damos uma pausa agora no final de semana, mas segunda-feira estaremos de volta trazendo as principais notícias da região Bragantina e te deixando muito bem informado. Obrigado pela sua companhia, excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço.